Vamos resolver o exercício da aula 50 do nono ano do ensino fundamental. A alternativa com o valor correto da área de um setor circular, cujo ângulo central tem a medida igual a 108 graus e raio com medida igual a 8 centímetros, qual é? Primeiro, vamos compreender o que significa um setor circular. Tá? Então, nós temos lá uma circunferência, certo? E essa circunferência, ou esse círculo, porque nós estamos trabalhando com área, então nós estamos trabalhando com a parte interior, ele tem um setor circular. O que significa um setor circular? Um setor circular é um pedaço desse círculo. Tá? É como se fosse uma pizza, seria uma fatia da pizza. Então, nós queremos saber qual é a área desse setor circular aqui, ok? Só que no nosso problema, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, vamos identificar mais duas situações aqui. O que significa o raio? O raio é essa distância aqui, ó, que vai do centro da figura até um ponto qualquer da circunferência. Então, isso aqui é o raio. E o que significa o ângulo central? O ângulo central é o ângulo que está sendo formado aqui por esse setor circular. Então, esse ângulo aqui é o chamado ângulo central, ok? Agora, vamos pegar o nosso problema, as informações que estão descritas no nosso problema, certo? Então, tá. Então, eu tenho aqui um centro desse círculo. O que ele está informando? Ele está informando que esse setor circular, ele tem um ângulo interno, um ângulo central. Esse ângulo aqui, ó, ele mede 108 graus. Ok? E qual outra informação? Ele está dizendo que o raio, certo? O raio dessa circunferência, ou desse círculo, ele mede 8 centímetros. O que isso vai nos ajudar? Só vou colocar aqui as informações. Então, esse ângulo central é de 108 graus e o raio é igual a 8 centímetros. Bom, gente, vamos pensar o seguinte. Vamos colocar para a situação de que a gente não sabe, a gente não consegue calcular, não sabe calcular qual é a medida desse pedaço aqui, tá? Desse pedaço da pizza. Mas uma coisa nós precisamos saber qual é ou como calcular a área do círculo. Certo? Isso aqui nós precisamos saber. A área do círculo nada mais é do que o π que multiplica o raio elevado ao quadrado. Certo? Então, essa é a área do círculo. Mas essa área do círculo seria a área total, toda a área aqui dentro. E eu só quero saber um pedaço. Vamos pensar que a gente esqueceu de como calcula. Então, nós vamos deduzir como é que nós vamos calcular esse setor circular. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pensar numa regrinha de 3. Tá? Então, nós vamos pensar assim. Na área e no ângulo. Se nós quiséssemos saber desse ângulo central, a área total, o ângulo central seria quanto? Seria 360 graus, certo? E para calcular a área, então nós teríamos π vezes o raio ao quadrado. Mas percebam, eu não quero saber o valor dos 360 graus. Eu quero saber apenas um determinado ângulo central, certo? Então, veja bem, se o ângulo aqui é de 108 graus, qual será a área que eu estou procurando?
Então, estabelecemos uma relação através de uma regrinha de 3. Se para saber a área total é π vezes raio ao quadrado, o ângulo central total é 360. Mas eu não quero saber 360, só quero saber esse pedacinho de 108. Então, qual será o valor da área? Como eu tenho uma regrinha de 3, eu vou multiplicar esses valores aqui cruzados, certo? Então, vamos lá. Eu vou ter lá 360x e aqui 108 vezes o π vezes o raio ao quadrado, certo? E esse 360 vai passar dividindo, então vou ficar com 108 vezes o π vezes o raio ao quadrado dividido por 360. Essa é a fórmula que eu vou utilizar para descobrir o ângulo central, tá? Agora, o que eu tenho de informação? O π não foi dado o valor aproximado, mas o raio eu sei. O raio mede quanto? O raio mede 8. Ok? Então, eu vou substituir os valores. O x será igual a 108 vezes. Vou colocar, como eu tenho um valor numérico, vou colocar aqui o raio 8 elevado ao quadrado vezes o π. Tudo isso dividido por 360. Continuando a minha conta, eu vou encontrar ali. Lembre-se, primeiro eu tenho que elevar ao quadrado o 8. E 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Então, bom, estamos fazendo bem passo a passo aqui, para a gente conseguir identificar. Vezes o 64, vezes o π, tudo isso dividido por 360. Então, o x vai ser igual a 64 vezes o 108, vai dar como resultado 6.912 π, tudo isso dividido por 360. E agora nos encaminhamos para o resultado final, né? Então, o x vai ser igual a esse 6.912 dividido por 360. Como resposta, eu tenho 19,2 π. Esse, então, é o meu resultado final. Vamos dar uma olhadinha na qual que é. 19,2 centímetros quadrados. Na letra A.